A morte da princesa Diana gerou inúmeros rumores e especulações ao longo dos anos. Contudo, muitas perguntas permanecem sem resposta. Essas questões têm pairado nas sombras por décadas. Bem, em uma reviravolta surpreendente, parece que as respostas que todos nós buscamos estão nos dramáticos momentos finais das últimas 24 horas de sua vida. Junte-se a nós neste vídeo enquanto revelamos a história não contada do último dia de Diana, desvendando a chocante verdade por trás dos eventos que levaram à sua morte prematura. A tarde final. O dia que mudou o mundo. A manhã de sábado, 30 de agosto, começou como qualquer outra para a princesa Diana, embora sua vida estivesse longe de ser comum. Ela estava aproveitando os últimos dias de férias no Mediterrâneo, na Sardenha, Itália, acompanhada por seu companheiro Dodi Al-Fayed. Embora o ambiente sereno oferecesse alguma aparência de paz, Diana nunca estava verdadeiramente longe dos olhos do público. Paparazzi implacáveis seguiam o casal há meses, capturando cada momento de seu romance florescente. No início da tarde, Diana e Dodi embarcaram em um jato particular pertencente ao pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, um bilionário e proprietário do prestigiado Hotel Ritz, em Paris. O destino era Paris, onde planejavam passar uma noite antes de retornar a Londres. Apesar de seus esforços para escapar das lentes curiosas dos fotógrafos, seus planos foram frustrados. Em algum momento, alguém avisou a imprensa, e os paparazzi parisienses já os aguardavam. O voo da Sardenha ao aeroporto Le Bourget, um terminal VIP em Paris, durou menos de 2 horas. Exatamente às 15h20, o jato pousou. Fora do aeroporto, uma enxurrada de mais de 20 fotógrafos em motocicletas e scooters aguardava ansiosamente pela chegada do casal. As câmeras disparavam incessantemente enquanto Diana e Dodi desembarcavam, acompanhados por seu segurança, Trevor Rhys-Jones, e pelo motorista, Henry Paul. Do aeroporto, o grupo seguiu para o Hotel Ritz em um elegante Mercedes, com um Range Rover de apoio logo atrás. Michael Cole, porta-voz da família Al-Fayed, mais tarde comentou que a chegada deles foi tudo menos tranquila, com fotógrafos andando ao lado do carro e tirando fotos a cada curva. O caos deixou Diana profundamente perturbada. Segundo relatos, ela expressou sua preocupação com os paparazzi, afirmando: "Uma dessas pessoas vai acabar se matando." Sua preocupação não era com sua própria segurança, mas com o comportamento imprudente dos fotógrafos que os perseguiam. Aquela tarde marcou o início do que se tornaria um dos capítulos mais trágicos e dramáticos da história moderna. Um dia que começou com um voo da Sardenha e terminaria com o mundo em luto pela perda de sua amada princesa do povo. Momentos no Hotel Ritz e as dificuldades com os paparazzi. Após sua chegada agitada a Paris, a princesa Diana e Dodi Al-Fayed buscaram refúgio no luxuoso Hotel Ritz, um dos estabelecimentos mais opulentos do mundo. Era por volta de 16h30 quando eles fizeram um check-in na suíte imperial. Embora a estadia devesse ser um breve momento de descanso, a sombra persistente dos paparazzi os seguia incansavelmente. Por volta das 18h30, Dodi conseguiu sair discretamente para visitar uma joalheria exclusiva nas proximidades. Lá, ele pegou um anel que o casal havia escolhido 10 dias antes, durante uma visita à loja em Monte Carlo. Quando questionado sobre a escolha do anel, um joalheiro revelou: eles escolheram juntos. Foi um momento muito envolvente. A natureza do relacionamento deles e se um noivado estava iminente se tornaram desde então tópicos de especulação infinita. Um comentarista chegou a afirmar: se este planeta durar mais 1000 anos, as pessoas ainda estarão debatendo isso. Mas não é só isso. Às 19h, Dodi e Diana deixaram o Ritz para visitar o apartamento de Dodi na Champs-Élysées. O casal, talvez, esperasse desfrutar de um momento privado, mas os fotógrafos já estavam posicionados do lado de fora da residência, esperando para capturar cada movimento deles. A perseguição implacável dos paparazzi se tornara tão invasiva que, segundo o segurança Cas Wingfield, a equipe pediu aos fotógrafos que se afastassem e dessem espaço ao casal. No entanto, a resposta foi indiferente. "Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Se vocês quiserem problemas, traremos mais gente, e então vocês realmente verão algo." Os planos para um jantar tranquilo em um restaurante romântico parisiense foram rapidamente abandonados, pois o casal percebeu que as janelas do restaurante ofereceriam aos fotógrafos uma visão desobstruída. Optando pela privacidade, eles retornaram ao Ritz, uma decisão que se provaria decisiva.
Apesar do curto trajeto de 2 quilômetros, os paparazzi o seguiram implacavelmente. As câmeras de segurança do Hits capturaram uma das últimas imagens públicas de Diana, enquanto ela entrava pelas portas giratórias, visivelmente angustiada pelos eventos do dia. Sua frustração era evidente, e suas esperanças de uma noite tranquila haviam sido destruídas. Agravando a tensão da noite estava Henry Paul, chefe interino de segurança do Hits, que retornou ao trabalho por volta das 20 horas após estar ausente mais cedo. Nesse ponto, ele teria consumido uma quantidade significativa de álcool. Relatos sugerem que Paul foi chamado de volta ao hotel, mas passou as horas anteriores em um bar local, onde foi visto bebendo uísque. As testemunhas tinham opiniões divergentes sobre sua sobriedade. Alguns bartenders afirmaram que ele nunca foi um grande bebedor, enquanto outros notaram um comportamento errático naquela noite. Um vídeo divulgado pela família Al-Fayed tentou refutar as alegações de negligência, mostrando Paul agindo normalmente ao retornar ao Hits. Wingfield também defendeu o comportamento de Paul, afirmando: "Ele estava rindo, brincando sobre meu francês. Nada sugeria que ele estava bêbado. Se eu tivesse suspeitado disso, o teria mandado para casa." Às 20 horas, uma grande multidão, incluindo paparazzi, havia se reunido do lado de fora do Hits. Pouco depois da meia-noite, Diana e Dodie decidiram deixar o hotel, esperando evitar a atenção ao sair pela entrada traseira. Um Mercedes alugado, dirigido por Henry Paul e acompanhado pelo guarda-costas Trevor Rhys-Jones, estava pronto. Às 00:15, os 4 partiram do Hits, iniciando uma jornada que tragicamente se tornaria a última. Foi culpa de Paul? Ele estava realmente bêbado? Ou havia mais por trás disso? Você definitivamente quer saber. Continue assistindo. A Última Viagem, Partida do Hits e o Acidente Fatal. Henry Paul, vice-chefe de segurança do Hits, assumiu o volante naquela noite. O que Diana e Dodie não sabiam é que Paul escondia segredos perigosos por trás de sua fachada composta. Relatórios toxicológicos posteriormente revelariam uma verdade sombria. Paul havia consumido níveis de álcool 3 vezes acima do limite legal na França. Para piorar a situação, traços de medicamentos prescritos foram encontrados em seu sistema, criando um coquetel de substâncias que comprometeu gravemente seu julgamento. Assim que pegaram a estrada, ficou claro que os paparazzi não foram enganados pela tentativa de despiste. Vários fotógrafos em motocicletas rapidamente começaram a persegui-los, costurando o trânsito em busca de seu alvo. Testemunhas relataram mais tarde a cena surreal. O Mercedes preto, acelerando pelas ruas de Paris, flanqueado por motos com fotógrafos, apontando suas câmeras como armas. Stephen Darmon, um motociclista acompanhando um fotógrafo, descreveu o comportamento provocador de Henry Paul em relação aos paparazzi, chamando-o de um perigoso jogo de gato e rato. À medida que a perseguição se intensificava, o perigo aumentava. O carro teria atingido velocidades superiores a 150 km/h. A direção errática de Paul apenas aumentou a tensão, com relatos sugerindo que ele tentava deliberadamente despistar os paparazzi, fazendo manobras bruscas no trânsito e acelerando de forma imprevisível. Mas há mais. A jornada tomou um rumo fatal ao se aproximarem do túnel Pont de l'Alma. Dentro do túnel mal iluminado, o caos irrompeu. Em alta velocidade, o Mercedes colidiu com um misterioso Fiat Uno branco, fazendo o carro perder o controle. Pedaços do Fiat foram posteriormente recuperados no chão do túnel, junto com o espelho retrovisor quebrado do Mercedes. Mas o próprio Fiat e seu motorista desapareceram, deixando os investigadores perplexos. Testemunhas descreveram o terrível desfecho. O Mercedes colidiu violentamente contra o 10º pilar do túnel, destruindo o veículo em uma massa irreconhecível de metal. O som da batida ecoou pelo túnel, atraindo a atenção imediata de transeuntes e equipes de emergência. Os destroços revelaram o custo trágico daquela última viagem. Dodie Al-Fayed morreu no impacto. Trevor Rhys-Jones, o único sobrevivente, sofreu graves ferimentos faciais e mais tarde afirmou não ter memória do ocorrido. A tragédia continua sendo um tema de intenso debate. Alguns fotógrafos alegaram não estar perto o suficiente do carro para causar o acidente, enquanto outros admitiram ter seguido o Mercedes em alta velocidade. Em uma declaração emocionada, o pai de Dodie, Mohamed Al-Fayed, culpou o assédio indesejado, desnecessário e inoportuno dos paparazzi pelos eventos que ocorreram. O misterioso Fiat Uno acrescentou outra camada de complexidade à investigação.
Por que seu motorista desapareceria, a menos que tivesse algo a esconder? Seria um transeunte inocente apanhado no caos? Ou sua presença significava algo mais sinistro? Essas perguntas permanecem, alimentando teorias da conspiração e especulações públicas. Mas esse não foi o momento final da Princesa do Povo. Muitas batalhas foram travadas para salvá-la. Continue assistindo para saber quais esforços foram feitos e por que, no final, eles não funcionaram. Resposta de primeiros socorros. A corrida para salvar a Princesa Diana no local. O devastador acidente no túnel Pont de l'Alma deixou um cenário de destruição que exigiu ação imediata e decisiva. Enquanto o caos se desenrolava, os socorristas chegaram rapidamente ao local. Diana estava em estado crítico. Como seu coração não conseguia funcionar corretamente devido à falta de sangue, o médico presente explicou mais tarde. Fiz esse procedimento para permitir que ela respirasse. No entanto, a situação era ainda pior do que todos temiam. O Dr. Damon descobriu que o pericárdio de Diana, a membrana protetora ao redor do coração, havia se rompido, o que significava que seu coração não podia mais funcionar corretamente. Às 2h30 da manhã de 31 de agosto de 1997, ficou evidente que a equipe médica precisava de ajuda adicional. A decisão foi chamar o professor Alan Pavey, um renomado cirurgião cardíaco. Ele chegou ao hospital rapidamente, pronto para lutar pela vida de Diana. Na sala de cirurgia, o professor Pavey e a equipe médica trabalharam incansavelmente para localizar a origem do grave sangramento. O tempo estava se esgotando. Após uma busca desesperada, eles descobriram a causa devastadora. Um rompimento na veia pulmonar superior esquerda de Diana, próximo ao coração. Era um buraco no coração e os danos eram catastróficos. O Dr. Darman lembrou vividamente a intensidade do momento, notando como o professor Pavey suturou habilmente o rompimento na esperança de salvar sua vida. Apesar dos esforços, ficou claro que os danos eram graves demais para serem superados. O coração de Diana lutava para manter um ritmo estável, e sua condição piorava rapidamente. A equipe médica tentou de tudo para reanimá-la. Tentamos choques elétricos várias vezes, relatou o Dr. Daman, com a voz carregada de emoção. Mas não conseguimos fazer seu coração bater novamente. Apesar de todos os esforços, ficou evidente que havia pouca esperança. Quando ela foi declarada morta e como o mundo e a família real reagiram a essa notícia? Continue lendo para saber mais. A morte prematura da princesa Diana. O luto e o funeral. Após uma massagem cardíaca e cirurgia de 2 horas, em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, o corpo da princesa Diana finalmente sucumbiu aos graves ferimentos internos causados pelo acidente. Às 4h da manhã, em meio ao silêncio solene da sala de operações, os esforços da equipe médica chegaram a um fim doloroso. A princesa Diana, amada por milhões, foi declarada morta. Após sua morte, a dor envolveu o mundo. Quando o príncipe Charles e as irmãs de Diana chegaram a Paris para levar seu corpo de volta a Londres, suas expressões refletiam o profundo sofrimento que estavam vivenciando. No entanto, foi o irmão de Diana, Earl Charles Spencer, que mais tarde colocou em palavras a tristeza daquele momento. Em seu funeral, ele destacou uma das maiores ironias da vida de Diana. Uma mulher que recebeu o nome da antiga deusa da caça acabou se tornando a pessoa mais caçada da era moderna. No Reino Unido, a perda da princesa Diana provocou uma comoção como nenhuma outra que o país já havia visto. Das movimentadas ruas de Londres aos tranquilos campos do interior, os britânicos se uniram no luto, determinados a honrar a memória de sua amada princesa do povo. Flores, homenagens e mensagens sinceras inundaram os portões do Palácio de Kensington, transformando-os em um símbolo da dor coletiva compartilhada por milhões. As ruas estavam repletas de buquês, cada um uma expressão tangível do legado duradouro de Diana e do amor que ela inspirou. Em 6 de setembro de 1997, a última jornada da princesa Diana começou. A procissão fúnebre saiu do Palácio de Kensington, atraindo milhares às ruas para prestar suas homenagens. Uma carruagem puxada por 6 cavalos pretos percorreu o trajeto até a Abadia de Westminster. Ao longo do percurso, os filhos de Diana, o príncipe William, de 15 anos, e o príncipe Harry, de 12 anos, caminharam o trecho final com corações pesados de dor, enquanto honravam a mãe que tanto amavam. Foi uma cena que comoveu o mundo,
com cerca de 2,5 bilhões de pessoas sintonizando em todo o planeta para acompanhar o evento sombrio. A cerimônia terminou com a princesa Diana sendo enterrada na propriedade de sua família em Althorp, em uma ilha tranquila, onde ela permaneceria para sempre em paz. A nação e o mundo haviam dito seu último adeus a uma princesa que transcendeu o status real para se tornar um símbolo duradouro de humanidade e compaixão. E você, quem acha que foi o culpado? Henry Paul, os paparazzi ou talvez algo mais? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.